mais uma vez aqui para junto a gente refletir e meditar na palavra do Senhor. Saúde a todos na paz do Senhor. Eu me chamo irmão Carlos Henrique e hoje eu quero meditar no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo é o 7, que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Evangelho de João, capítulo 15, está falando da continuação das últimas instruções aos discípulos, onde Jesus diz que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, e falando a respeito que toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Glórias a Deus. Quando ele chega nesse versículo 7, vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, a Bíblia, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, para esse pedido ser realizado, tem que estar, o pedido a ser feito tem que estar de acordo com a palavra. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Falando de oração e de palavra. A importância da gente orar e também buscar o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: pedi e não recebereis, porque pedi mal, para gastares de conformidade com os seus próprios deleites, as suas próprias vontades, e não de conformidade com a vontade de Deus e da palavra do Senhor. Então esse versículo deixa bem clara a importância de ter a oração e ter o conhecimento da palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Porque tem tanta gente que pede e não recebe, porque não está de conformidade com a palavra. E tem gente que busca, força, até consegue aquilo, mas não foi Deus que deu. Por quê? Porque não está de acordo com a palavra. Por exemplo, a gente vê muitos nesses últimos dias, pessoas orando, pedindo, clamando, até pelo esposo da próxima, pela esposa do próximo. A gente vê muitos esses casos acontecendo. E acha que foi Deus que deu, não. E isso não foi Deus que deu. Não está de acordo com a palavra. Aí aqui está dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedir o que quiseres e vos será feito, o Senhor dá. Tem que estar de acordo com a palavra. E muitos não recebem porque pedem mal. Aí aqui vai dizer: olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, que não dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. O Senhor limpa aquela que está dando fruto. Há um processo de poda, de limpeza, para quê? Para que dê mais fruto ainda. Aí vai dizer no versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra ela purifica, a palavra ela limpa, quando nós dá credibilidade à palavra. Vós já está limpo pela palavra que tenho falado, ou seja, pregado. E tem tanta gente que pensa que está limpo e não está. Por quê? Porque não está andando de conformidade com a palavra. Aí o versículo 4 vai dizer: aí, estais em mim e eu em vós. Como a vara, que é comparada a nós, de si mesmo não pode dar fruto, e esse fruto tem que ser fruto do Espírito, fruto que agrada ao Senhor. Glórias a Deus. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, que a videira é Jesus, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas.
quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, pelo fruto conhecerei a árvore, e sem Jesus nada podereis fazer. Nada. Se nós não estiver nele, injetado na videira verdadeira, na sua palavra, sem ele nada nós não podemos fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Eita! Se alguém não estiver injetado na videira verdadeira, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo e ardem. Por que que tem tanta gente morrendo espiritual? Seco, sem a presença do Espírito, sem dar fruto do Espírito. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Fora de quê? Da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo. Glórias a Deus. Como a vara, e se secará. E os colhe e lança no fogo e ardem. E esse fogo aqui é comparando ao lago de fogo, a eternidade. Aqueles que morrerem sem Cristo, sem estar na videira verdadeira, sem estar em Cristo, sem estar injetado na palavra de Deus. Aí se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo. Se vós estiverdes em mim, o versículo que eu li, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então não tenha rodeio. Se não está de acordo com a palavra, está distante da presença do Espírito Santo, está distante do Senhor Jesus Cristo. E é só o que a gente vê hoje: evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia, evangelho, uma parte da nação, de uma geração, vivendo o evangelho sem negar a si mesmo, tomar sua cruz e siga-me. É só o que a gente vê hoje. Mas nós temos que olhar para Cristo e estar injetado na videira verdadeira. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então irá acontecer no tempo certo. Deus fará acontecer. No tempo certo Deus salvará o esposo, no tempo certo Deus salvará o filho, no tempo certo Deus salvará a filha, no tempo certo a cura acontecerá, no tempo certo o arrebatamento também vai acontecer e nós vamos subir para estar com o Senhor, tudo no tempo certo. Glórias a Deus. Aí vai dizer: nisto é glorificado o meu Pai, que dei muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Então se prepare, porque há um processo de poda. Glórias a Deus. E o Senhor vai tirando os galhos secos, aquilo que não é do agrado da nossa vida, pessoas que também não agradam o Senhor de perto de nós, mas não se preocupe, porque nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Então continue orando e continue meditando na palavra, porque você vai frutificar, você vai dar fruto, você vai prosperar espiritual. Glória seja dada no nome santo do Senhor, porque vai vir surpresa da parte do Senhor para a tua vida. Aí encerrando aqui, vou pular para o versículo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então continue pedindo. Está demorando? Tá, mas continue pedindo, porque aquilo que está de acordo com a palavra irá acontecer. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, reflita e medite, porque Deus ele é fiel. Continue, está aqui o manual, oração e palavra. Amém e amém.